Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Torques, eu sou professor de Regimento Interno de Tribunais Eleitorais aqui do Estratégia Concurso e na dica de hoje nós vamos tratar a respeito da distribuição e classificação dos processos. Esse é um assunto que, embora ele seja um pouco mais difícil de se memorizar, de se compreender todas as regras, nós podemos identificar quais são aqueles pontos preferidos pelo examinador. Em razão disso, eu construí essa dica de hoje com alguns slides, dando especial destaque para aquilo que nós entendemos que é mais relevante e que pode chamar a atenção do examinador para uma questão de prova no concurso do TRE São Paulo. Vem comigo. Seguinte, pessoal. Distribuição e classificação dos processos no tribunal. O que nós temos? Primeiro, toda vez que um processo ingressa no tribunal, ele passa pelo protocolo. O protocolo é basicamente um instrumento de registro, é um instrumento pelo qual nós podemos aferir se o processo ingressou e se ele ingressou quando exatamente isso ocorreu. É a partir dali que nós temos uma série de prazos que se iniciam, que nós verificamos, por exemplo, a questão da prescrição, se nós verificamos, por exemplo, a questão da tempestividade, por exemplo, de algum recurso. Então, a distribuição, o protocolo, ele é um ato essencial, é um ato burocrático, mas essencial dentro da marcha processual. Em razão disso, destaco para você alguns pontos. Vejamos. O protocolo, ele pode ser dirigido ao tribunal, ou seja, ao órgão TRE São Paulo, hipótese em que ele vai ser encaminhado ao presidente. Então, se há algum protocolo de algum pedido, de algum documento que é dirigido, que é para o tribunal, quem é o representante do tribunal? O presidente. Portanto, esse protocolo será encaminhado para o presidente. E tome nota, encaminhado no prazo de 24 horas. Nós temos também a possibilidade de haver protocolos de documentos que dizem respeito ao processo que já estão tramitando perante o TRE. Nesses processos que já estão tramitando, o protocolo, uma vez protocolado, esse documento ele deve ser dirigido ao relator do processo. O relator é a figura que cuida do processo, que cuida do andamento do processo dentro do tribunal. E esse encaminhamento se dá no prazo de 48 horas, tome nota. Se o protocolo for referente a processo em trâmite, ele será encaminhado ao relator. E nesse caso, o prazo não é de 24 horas, o prazo é de 48 horas. Então, cuide com essas pequenas diferenças. Nós temos ainda a possibilidade de protocolos de novos processos e novos recursos. Nessas situações, como que se dá o protocolo? Ele é efetuado, o processo será registrado e nós passamos para a classificação. Pessoal, o registro consiste na numeração e registro da data de recebimento, e a classificação ela vem disciplinada lá no artigo 36. O que é essa classificação? Pessoal, assunto que não tem muita importância, eu citei o artigo 36 aqui porque eu queria lembrar de falar para vocês que ele vai trazer uma série de hipóteses, dizendo assim, quando o processo se chamar petição, ele vai receber a classificação PET. Quando o processo se chamar embargos de declaração, quando ele se chamar lá de, enfim, nem eu sei exatamente quais são essas siglas. Mas o fato é o seguinte, que para cada classe de processo, para cada espécie, ação de investigação, ação penal, ação de revisão, ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação ao mandato eletivo, ação rescisória, ou seja, tem uma série de ações específicas que tramitam perante o TRE São Paulo, elas recebem uma sigla. E é o seguinte, pessoal, não precisa se preocupar. Eu vi a cobrança dessa matéria em 2012 no concurso do TRE Paraná para o cargo de técnico judiciário. Desde então, não tenho registro aqui na minha cabeça, ou não me passou por mim uma questão que tenha cobrado essa classificação. Então, assim, eu não me ocuparia com isso, a não ser que você tenha muito tempo, você dá um foco e dá uma estudadinha no artigo 36, mas tem assuntos muito mais relevantes, com muito maior probabilidade de serem cobrados em prova. Para a prova em relação à classificação, você tem que tomar nota desses aspectos aqui, ó, pessoal. Primeiro, como eu disse, não é necessário memorizar. A classificação, ela observa a indicação feita pela parte, ou seja,
por mais que a pessoa, o servidor olhe lá, não, aqui se trata de um agravo do instrumento, eu vou dizer que ele é um AGR e não um PET, como a parte disse, você não pode pôr o AGR. Se a parte diz que é uma petição, você vai seguir a classificação da parte. Eventuais dúvidas são solucionadas pelo presidente, ou seja, se houver alguma dúvida no que diz respeito à classificação de um processo, ele será remetido para o presidente por despacho determina a classificação. Quando não se encaixar em nenhuma classificação específica no processo, ele será denominado de petição, PET, e nós temos algumas situações que ocorrem, que não geram a alteração na classe dos processos. O que seria isso, pessoal? O que seria se não gerar a alteração na classe do processo? Vejamos, o processo está em curso perante o tribunal e daí a parte entra, por exemplo, com um recurso. Em algumas situações, esse recurso gera alteração na classe do processo, em outras situações não gera. Como esse rol é pequeno, eu sugiro que você memorize esse rol, porque se o examinador olhar para esse artigo 36 e dizer assim, eu vou cobrar alguma coisa desse artigo 36, ele vai olhar, vai dar uma lida, vai dizer, não alteram a classe do processo, ele vai criar uma questão mais ou menos da seguinte forma. Dentre os diversos processos e classificações que nós temos previstas no regimento interno do TRE de São Paulo, se ocorrer um embargo de declaração, nós teremos alteração da classe do processo. Ponto. Errado. Ele vai fazer uma alternativa dessa forma se ele envolver esse assunto. Então, memorizem as hipóteses de incidentes ou recursos que não geram alteração do processo. Vem comigo. Vejamos lá, pessoal. O que nós vamos ter? Não gera alteração do processo. A interposição de um agravo regimental, a oposição de um embargo de declaração, o ajuizamento de um pedido excedente ou acessório, a impugnação ao registro de candidatura, a instauração das tomadas de conta especial e a restauração de autos. Lembrando que aqui a restauração de autos é um procedimento muito arcaico e pouco utilizado mormente agora com o processo judicial eletrônico, ele é praticamente inutilizado. Não tem mais autos físicos a serem restaurados, os processos são praticamente todos digitais. Por fim, pessoal, vou tratar a respeito da redistribuição. Professor, o que é a redistribuição? Simples. A redistribuição, ela como o próprio nome indica, ela é uma nova distribuição. E essa nova distribuição, ela ocorre devido a algumas situações. E são justamente essas situações que geram uma nova distribuição. Distribuição é quando eu pego o processo e entrego ele ao relator. Entrego ele ao relator do processo. Eventualmente, se o relator sofre algum impedimento, alguma situação na qual ele não pode cuidar desse processo, e nós temos uma redistribuição dele. Então, vem comigo novamente. Vamos lá, pessoal. A redistribuição, ela decorre de impedimento e incompatibilidade, ou seja, dado o impedimento ou dada a incompatibilidade do juiz do TRE, os autos serão redistribuídos. Nesse caso, nós teremos a compensação. Por exemplo, há a redistribuição e um dos juízes está de férias. No período que ele está de férias, ele não vai receber a distribuição de novos feitos. Contudo, ao retornar, haverá a compensação. Não pode, na férias não pode. Veja só, não faria sentido, senão seria uma penalização das férias. Agora, ele foi para receber um processo, aquele processo foi encaminhado para ele, mas é uma situação em que nós temos uma hipótese de suspeição ou uma hipótese de impedimento para a atuação. Por exemplo, o juiz ele é cônjuge do promotor que está juizando aquela ação. Ele não pode atuar naquele processo porque ele tem uma relação de parentesco com o advogado da parte. Por exemplo, o advogado da parte fica mais claro. Ele é cônjuge do advogado da parte. Nessa hipótese, ele tem que se declarar impedido para atuar. E daí, ele não atua naquele processo. Para que ele não receba uma distribuição, essa distribuição seja igual, na próxima vez que houver a distribuição, quanto todos os juízes vão receber 5 processos, ele vai receber um a mais, por exemplo, para suprir esse processo que ele não recebeu, certo? Mas lembre, é só nas hipóteses de incompatibilidade, é só nas hipóteses de impedimento. No caso de férias, como eu disse para vocês, e aqui agora vai fazer mais sentido essa provocação que eu fiz no início, ela fica mais clara. Se ele estiver de férias, não haverá a compensação, porque afinal de contas é férias. E isso, eu estou trazendo isso porque nós tivemos um TRE muito recente que explorou justamente isso e gerou a dúvida no candidato, ele acabou errando. Ele disse, não, mas eles estão de férias, tem que compensar depois. Não faz sentido, tá bem? Então, lembrem, a substituição, a redistribuição com compensação ocorre nas hipóteses de incompatibilidade e impedimento. Nós também teremos a redistribuição quando houver afastamento. Se esse afastamento for superior a 3 dias,
serão redistribuídos os processos de habeas corpus, mandado de segurança e medida cautelar. Aqui nós temos processos de caráter urgente. Então, esses processos, se eles ficarem 3 dias, se ele ficar 3 dias afastado, devem ser redistribuídos. E quando o afastamento for de 15 dias em relação aos demais processos. Pessoal, atenção a prazos, tá? É muito comum que nós tenhamos questões de concurso envolvendo prazo e não deve ser diferente em relação ao TRE São Paulo. Perfeito? Então, espero que vocês tenham compreendido como que se dá a regra da distribuição dos processos. Lembrando que a distribuição ela se dá com compensação. E lembrando dos 2 prazos que nós trouxemos aqui, em relação aos processos urgentes, medida cautelar, mandado de segurança e habeas corpus, 3 dias de afastamento, são 3 processos, 3 dias de afastamento, a substituição. Em relação aos demais processos, só vai haver redistribuição se houver um afastamento superior a 15 dias. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma dica. Espero que vocês tenham gostado, continuem nos acompanhando, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, curtam os nossos vídeos, compartilhem com seus amigos e continuem estudando conosco. Um forte abraço e até a próxima.